Irmãos, estão me lembrando que vai ter aula de jiu-jitsu sim, às 3h30 da tarde com o professor Wagner. O Sergião está no evento, mas o Wagner está aí abençoando a gente. Tema geral dessa série, superando o esgotamento. Me ajude, superando o... Essa é a 10ª e última mensagem. Há 10 semanas nós temos tido o prazer de trabalhar esse tema. Falamos muita coisa, desde Elias, Jeremias, a sedução de Deus, ao esgotamento dele, esgotamento de Jeremias, querendo abandonar tudo, não queria nem mais ouvir falar o nome de Deus, das coisas de Deus. Passamos por várias situações de esgotamento, vimos a questão da depressão, vimos a questão do estresse. Vimos como é preciso aprender a falar para Deus. Filipenses 4:10, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus nossas petições em oração, com súplica e ações de graças. Vimos a questão de tem que falar, desabafa com Deus. Enfim, um monte de situações que nós vimos aqui. Vimos na semana passada também a questão de não ficar procrastinando, postergando, como isso acaba gerando mais e mais estresse e, por consequência, esgotamento. E eu termino hoje, amados, de propósito, na primeira quinta-feira do mês de Débora. Então eu termino a série falando sobre uma mulher com quem a gente vai aprender muito. Porque durante esse mês inteiro eu vou estar falando sobre mulheres de Deus que fizeram e fazem a diferença. O tema da série, aproveitando o encontro de mulheres, é Mulheres Maravilhosas. Fale comigo. E a gente vai aprender com uma verdadeira Mulher Maravilha hoje, conquanto o livro na qual a história dela esteja inserida tenha o nome de uma outra mulher, também uma outra Mulher Maravilha, mas eu particularmente, que quem botou o nome no livro não foi Papai do Céu, né? Foram os homens. Eu diria que o livro deveria se chamar Ruth e Noemi, porque Noemi tem uma participação fundamental ali naquela história. Tema específico de hoje, me ajude, vamos lá, superando o esgotamento, tema da série, 10ª última mensagem, especificamente hoje, superando a... Não, você fala muito melhor do que isso. Superando a... Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 a 7, depois vamos pular um pouquinho, vamos do 19 ao 22, tá bom? Recomendo a leitura em casa de todo o capítulo 1, do capítulo 2, até do livro inteiro, que você lê muito rapidinho. Mas eu vou me ater mais ao capítulo 1 e ao capítulo 2. A questão da amargura é algo extremamente delicado e uma fonte de estresse absurdo. Hoje, havemos de aprender muito sobre isso. Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, o pai, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, me ajude, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, no lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá. Pula um pouquinho, por gentileza, e vai ao versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Aí está falando de Noemi e Ruth, porque Orfa já tinha ficado para trás. Orfa desistiu e voltou. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Senhor, derrama o teu poder, a tua graça, abre nosso entendimento, realiza o teu querer em nome de Jesus. Mais uma vez todo o povo de Deus diga... Ore comigo, diga em nome de Jesus. Eu recebo
a palavra de Deus. Diga amém, queridos. Belém significa casa do pão, mas às vezes até na casa do pão falta o pão. Então havia uma mulher, vamos relembrar aqui a história. E esse tema da amargura eu já preguei sobre ele aqui, porque é um tema extremamente caro e necessário, e tenho o prazer de voltar a ele. É um dos temas necessários e não repetitivos. Toda vez que a gente tem que abordar um tema que já foi abordado, é preciso lembrar que todo ano você faz aniversário, e você não acha que seu aniversário é repetitivo, você acha que é um aniversário, comemorar é algo necessário. Há temas na palavra de Deus que não são repetitivos, eles são, me ajude, necessários, e de tempos em tempos a gente tem que relembrar. E o tema da amargura é um tema de singular importância. Bom, na casa do pão, Belém, que é onde vivia Noemi e seu marido Elimeleque, houve fome e eles saíram e foram para Moabe. Veja que eles não saíram em condição boa, em condição de festa, mas quando ela volta pior do que ela foi, ela fala assim: ditosa eu parti. Veja como a nossa memória nos trai. Ela tem a impressão de que saiu de lá bem, e não saiu. Ela saiu de lá por causa da fome. Mas ela chega em Moabe, e lá a vida vai passando. Noemi, me ajude, vai. Bem alto, cascadora, vai. Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas Elimeleque vem a falecer. Agora eu tenho uma mulher estrangeira, e ser estrangeira naquela época não era mole, porque ela estava em Moabe, que não era a terra dela. E viúva, pior ainda. Bom, seus 2 filhos casam. Um casa com uma mulher chamada Orfa, outro casa com uma mulher chamada Ruth. Só que desgraça pouco é bobagem. E essa já é a primeira parte da mensagem. Desgraça pouco é bobagem. Agora ela está viúva, e o filho morre, e o outro filho morre também. 3 mulheres sozinhas, as 3 viúvas. E para piorar de vez, em Moabe, uma fome, uma crise terrível para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Tragédia sobre tragédia, tragédia sobre tragédia. Não era nada antinatural que Noemi se achasse uma mulher amaldiçoada. Me ajude, queridos, que ela se achasse uma mulher que entrasse num processo de tristeza, de angústia, de depressão, começar a dizer: meu Deus, na minha vida tudo dá errado comigo, tudo vai e tudo desmorona. Entretanto, queridos, Noemi era uma mulher de uma dignidade ímpar. E se eu falei a primeira parte, desgraça porque é bobagem, eu já caminho para a segunda, sem jamais perder a dignidade. O primeiro exemplo que eu tenho de Noemi, e eu sou fascinado por ela, por isso, também por isso, me ajude assim: sem jamais perder a dignidade. Fale comigo, vai. É que ela está viúva, me ajude, ela está passando necessidade e até fome. Perdeu também, me ajude, os 2 filhos. Com 2 noras que ela se sentia responsável por tomar conta. Mal estava conseguindo tomar conta de si mesma, já tinha que tomar conta das 2 noras. E em nenhum momento Noemi perde a dignidade. Veja, queridos, a crise, a desgraça, a dor, por pior que seja, não me autoriza a perder a minha postura, a minha compostura, a minha dignidade. Você não vê, você vai vê-la muito triste, você vai vê-la muito abatida, você vai vê-la sofrendo horrores, mas você não vai vê-la amaldiçoando, você não vai vê-la praguejando, você não vai vê-la tomando atitudes inadequadas. Ela mantém o tempo todo a sua, me ajude, dignidade. Ela não perde a postura. Noemi mantém uma postura de tal maneira que chega um momento em que ela ouve falar que lá na terra dela, Belém, havia comida de novo, que Deus tinha se lembrado do seu povo. Então ela diz o seguinte: em vez de morrer de fome aqui, me ajude. Me ajude, queridos. Vai, cascadora, vou voltar para minha terra. E aí as 2 noras falam assim: vamos voltar com você.
Ela argumenta com elas e fala assim: minha filha, o que vocês vão fazer comigo? Vocês vão ser estrangeiras numa terra, é complicadíssimo. Hoje é difícil a gente entender isso, queridos. Mas naquele momento, viúva numa terra estranha, era igual ser prostituta, pior. Tá? E aí, Noemi continua argumentando, elas choram, querem continuar, mas Orfa pensa bem e fala assim: de fato é melhor ficar, e fica. Já Ruth vira para Noemi e faz uma declaração que é uma das maiores declarações de amor de um ser humano para outro. E curiosamente, talvez esse não seja o adjetivo adequado, mas curiosamente, essa declaração, que é uma das maiores declarações de amor de um ser humano para outro, é feita por uma nora para a sua sogra. Quando Ruth vira para Noemi e fala: para onde tu fores irei, onde tu repousares repousarei, onde tu morreres morrerei, e ali serei sepultado, o teu Deus é o meu Deus. E aqui eu queria pegar essa questão do teu Deus é o meu Deus. Fale comigo, vai. Por quê? Porque a postura, a dignidade de Noemi era tão grande. Me ajude. A dignidade de Noemi era que Ruth, sem conhecer o Deus de Noemi, queria servir ao Deus de Noemi por conhecer Noemi. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Eu fico pensando o seguinte: quando eu me relaciono com Deus, com Jesus, eu passo a entender que Jesus é muito superior ao seu povo. Diga aleluia. Diga aleluia. Então eu olho para o Washington, e com todo o respeito que eu tenho muito carinho pelo Washington, só por um exemplo, e eu entendo que o Deus do Washington, me ajude aqui, é muito superior ao Washington. Então quando eu mantenho uma relação com Deus, eu sou capaz, então, de quando eu vejo um erro no Washington, eu falo assim: foi o Washington que errou, mas Jesus não tem nada com isso. Mas quando eu não tenho uma relação com Deus, me ajude. Quando eu olho para o Washington, eu avalio o Deus do Washington pelo Washington. Você está entendendo até agora? Diga amém. E aí cabe uma pergunta fundamental. Se as pessoas que não têm uma relação com Deus, se tem uma relação, amém, você já entendeu. Mas se as pessoas que não têm uma relação com Deus, mas têm comigo, se olharem para mim, elas falam assim: eu quero servir ao Deus do Níger. Ou se elas falam assim: nem morto eu vou servir ao Deus do Níger. Por quê? Porque como elas não conhecem o Deus do Níger, elas avaliam o Deus do Níger pelo Níger. A postura, e olha só. Mas também, né? Com a família que tem, com a vida que tem, com o marido que tem. Se eu tivesse um marido igual a esse, se eu tivesse uma esposa igual a essa, se eu tivesse um emprego igual a esse. Olha, querida, eu estou falando de uma mulher que não tinha marido. Me ajuda. Vem devagarinho comigo aqui agora, vai. De uma mulher que tinha perdido os 2 únicos filhos que ela tinha, estava passando profunda necessidade e tinha uma tal postura, uma tal dignidade, que a nora, quem? Que normalmente vê defeito em tudo quanto é lado, olha e fala assim: o teu Deus é o meu Deus. Sem conhecer o Deus dela. Por quê? Porque do jeito que tu é, eu quero o teu Deus. Você entendeu ou não? Quem entendeu, diga aleluia aqui. A minha pergunta é: as pessoas que te conhecem querem servir o teu Deus, ou a última coisa do mundo que elas querem é servir o teu Deus? Porque quando elas estabelecerem uma relação com Deus, aleluia, aí você fica superado. Deus seja louvado. Vai, diga Deus seja louvado, vai. Não, fala aí com vontade, vai, diga Deus. Mas até elas estabelecerem uma relação com Deus, quem elas veem? Fala para mim, queridona, queridão. Ela vê você. E é você quem está fazendo com que elas tenham vontade de servir a Jesus? Ou é você quem está fazendo com que elas, me ajude, não tenham nenhuma vontade de servir o teu Deus?
Pois é, queridos. É essa mulher que, apesar de tudo, não perde a dignidade. E olha, queridos, terceira e última parte. Quando acaba a doçura. Fale comigo. E olha que essa mulher entra num poço de amargura. E nesse sentido, eu quero pegar o exemplo de Noemi para tentar fazer diferente. Quero tentar ter a dignidade dela. Dá um glória a Deus aí, vai. Mas quero tentar não precisar passar pelo que ela passou. Quando ela retorna com Ruth, porque órfã ficou, você está lembrando de tudo? Diga amém. Ela chega, aí ele chega na terra dela, em Belém, aí as mulheres olham e falam assim, não é essa Noemi? Me ajuda. Só que os nomes aqui têm muito significado. E particularmente o nome de Noemi. Porque Noemi significa doçura. Fale comigo, Noemi significa doçura. Engraçado que Malom significa alegria. Você vê, o filho nasce, ela bota alegria. Aí o filho morre, né? A alegria vai para o espaço. Vai embora. E Noemi significa doçura. Quilion significa perfeição. Eu fico imaginando, nasce um filho, ela diz alegria. Fala comigo, vai. Nasce o outro, ela diz, a vida está perfeita. Quando começa simplesmente a desmoronar. Mas ela não perde a dignidade. Mas vai perder algo, querido e querida, que nessa noite Deus quer preservar. Ela vira e fala assim, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Por quê? Entenda. Porque Noemi significa doçura. Me ajude, queridos. Noemi, me ajude. Noemi e Mara significa amargura. Sabe o que ela está dizendo? Não me chame de doce, porque de doce eu não tenho mais nada. Me tornei uma mulher amarga. E ela acha que Deus está contra ela. Ela fala isso. Porque a mão do Senhor pesou contra mim, e patati patatá, e patati patatá. O que ela tinha ignorado é que não. É que Deus ia restaurar toda a vida dela. No capítulo 2, versículo 20, você pode ler comigo? Então, já com a vida toda restaurada, porque Deus restaurou tudo, que Deus restaura mesmo, diga aleluia aí. E eu não vou explicar tudo, vem Boaz, o resgatador, não, aí, lê o texto aí, porque não é o meu contexto hoje, tá? 2:20, então Noemi disse à sua nora, vai, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os mortos. Olhe para mim, não sei se você entendeu. Nem para com. Você sabe por que ela está falando isso? Porque ela diz assim, porque Deus se lembrou de mim, Noemi. Fala comigo, vai. Porque Deus se lembrou de você, Ruth. Fala comigo, vai. E se lembrou também do teu marido que está falecido. Porque o resgatador vem e dá um filho que é considerado filho do falecido. Talvez você não entenda o significado disso, mas naquela época morrer sem deixar um filho era uma desonra. Então, repare, até depois da morte, Deus traz honra. A amargura de Noemi, finalmente ela reconhece. Não tinha sentido de ser. Porque Deus resgata. Deus é misericordioso. Deus não nos abandona. Diga aleluia. Uma das principais fontes de esgotamento. Cheguei, amados, no ponto de hoje. É que a vida muitas vezes nos traz algumas surpresas difíceis de se lidar. Ofensas, decepções, imprevistos, o imponderável. Não quero entrar no mérito disso, mas muitas vezes, como Noemi, nós não abandonamos a fé. Muitas vezes, como Noemi, nós permanecemos na casa do Senhor. Que bom. Não nos desesperamos, não nos tornamos amaldiçoadores. Mas muitas vezes, queridos, a alma ficou amarga. E nessa noite, o Deus de Ruth e de Noemi, e que restaurou a vida delas, tem poder para fazer com que eu não me torne uma pessoa amarga.
eu vou fechar a série falando sobre uma mulher muito especial, Noemi. Qual o nome dela? De uma dignidade ímpar. De uma dignidade tão grande que a nora queria servir o Deus dela, olhando para ela. Porque o Deus de uma mulher desse jeito tem que ser um Deus maravilhoso. Mas que apesar disso, foi dominada pela amargura. Veja como até os melhores, me ajude, como até podem ser dominados pela amargura. Eu tenho orações cotidianas. Você tem? Você deve ter as suas. Tem aquelas orações que a gente faz de tempos em tempos, né? Por necessidades específicas. Senhor, isso aqui, que surgiu um problema aqui. Senhor, aquilo ali, porque surgiu um problema ali. Mas eu tenho orações que eu faço quase todos os dias. E uma delas é: Senhor, guarda-me. Me ajude, querido, me ajude, querida. Ajude seu pastor aqui. Guarda-me. Guarda o meu coração da amargura. Porque uma coisa eu não vou me tornar em nome de Jesus. Isso é uma fonte de estresse absurda. Isso é uma fonte de esgotamento absurda. E não adianta dizer se fulano tem culpa ou não tem culpa, porque não faz a menor diferença. Se você é ou não culpado disso, não faz a menor diferença. A diferença é que se o meu coração entrar em amargura, eu é que me arrebento no meio. E em nome de Jesus, eu não serei vencido pela amargura. Quero pedir a Deus no fim dessa série que Ele guarde em mim uma das melhores coisas que existem em mim, que é a doçura. Eu fico pensando naquela jovem Noemi, cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de ideais. Nasce o filho, alegria. Nasce o outro filho, perfeição. E agora, uma mulher de Deus, mas uma mulher amarga. Deus restaura, ela vai repensar tudo isso, ela vai rever tudo isso, mas eu posso fazer isso nessa noite. Nessa noite, meu amado e minha querida, eu quero superar o esgotamento, superando a amargura. Eu não sei o que você tem passado. Você que está assistindo aí agora, ao vivo, na sua casa ou não sei onde você esteja, no Brasil ou fora do Brasil. Você que está aqui na nave. A vida não é mole. A vida tem momentos que só a graça de Deus faz. Mas há algo que você pode fazer por você mesmo, é preservar o seu coração da amargura. Senhor, que eu jamais perca a doçura. Ore comigo se você desejar. Levante suas mãos aos céus. Levante uma das suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. Fale com o Papai do céu. Se desejar, eu só quero incentivar você. Diga: Senhor, livra-me da amargura. Fala, querido, fala, querido. Diga: Senhor, não permita que eu me torne uma pessoa amarga. Não permita, Senhor, que eu perca a doçura da vida. Olhe para mim, queridos, que eu vou orar por você daqui a pouquinho. Meu tempo está exíguo, mas quero fazer pelo menos mais uma colocação aqui. Semana que vem, nas próximas, vamos estudar sobre outras mulheres maravilhosas. Diga aleluia aí. Olhe para mim. Há dois tipos de pessoas que têm a doçura na alma. Me ajude. Há que tem uma, a ingênua, a que não conhece nada da vida. Ela é doce por quê? Porque não viveu. Por exemplo, você acabou de entrar na igreja. Então, do ponto de vista da igreja, você acabou de entrar. Você tem uma tendência a ser uma pessoa, há exceções, mas você tem uma tendência a ser uma pessoa doce. Porque você lembra, eu lembro quando eu me converti aos 17 anos de idade, e aí nós fomos na primeira festa, eu e o pastor Daniel também, que sentou para a Nova Vida comigo, enquanto ele já vem de lá, evangélico, mas estava afastado.
Aliás, ele só casou por causa de mim. Eles deviam me dar presente todo ano no aniversário do casamento e não me dão, porque só estão juntos porque eu que, entendeu, né? Mas tudo bem, eu deixo pra lá, eu fico em casa, não serei dominado por essa amargura. Aí, eu lembro que nós fomos numa festa dos jovens da igreja. Nós fomos numa festa, eu voltei encantado. Por quê? Porque o meu coração era doce. E por que o meu coração era doce? Porque eu achava que tudo era doce. Todo mundo era maravilhoso. Todo mundo era espiritual. Aí o tempo vai passando, você vai se descobrindo e descobrindo que não é bem assim. E no processo, a doçura vai sendo dominada e transformada em amargura. Sabe qual é o segundo tipo de pessoa que mantém a doçura? Um é o ingênuo. Não dá para ser mais ingênuo, estou há muito tempo na vida. O segundo é aqueles que decidiram manter a doçura. Tomaram uma decisão. Não interessa. Eu não serei vencido pela amargura. Aí não é porque não sabe, não é por ingenuidade. Você entendeu? Diga aleluia. É por uma decisão. Assim como eu decidi perdoar. Assim como eu decidi servir a Deus. Assim como eu decidi ser casado, eu decidi ser doce. Em nome de Jesus, queridos. Vou morrer doce. Fecha os seus olhos, por gentileza. Tragam para mim os pedidos de oração. A amargura te arrebenta. A amargura te esgota. A amargura arrebenta com a tua família. A amargura esgota teu ministério. A amargura esgota o teu lar. A amargura esgota os teus filhos. Por amor a quem você ama. Tome uma decisão. A decisão de ser doce. Senhor, nós oramos por cada pedido de oração nessa sexta. Te imploramos a manifestação da cura divina. Te pedimos que tu quebre grilhões, quebre cadeias. No mês de Débora, Senhor, abençoe essas mulheres, mães, filhas, vovós, titias, que sofrem, que choram. Nós tomamos posse dessa última mensagem sobre esgotamento e te pedimos, Deus, guarda para que elas não se tornem pessoas amadas. Eu oro, Pai, por cada pessoa aqui na nave. Eu oro por cada pessoa que está assistindo o DVD, quem sabe tanto tempo, anos depois até, talvez, dessa data. Eu oro por quem está assistindo agora ao vivo o culto. E te peço, Senhor, que em nome de Jesus, venha o que vier, nós não nos tornemos pessoas amadas. Não venhamos dizer como Noemi, não chamai-me Noemi, chamai-me Mara, porque não tenho mais doçura, só tenho amargura. Que nós, por opção, Deus, não porque não vimos o mal, não porque não conhecemos a dificuldade, mas por opção, tenhamos a decisão tomada de permanecermos doces. Derrama o teu cuidado e o teu zelo. E no fim dessa série, Deus, livra-nos dessa angústia amargurada. E que possamos superar o estresse, superar o esgotamento, superando a amargura. Eu abençoo o teu povo e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam. Vamos ficar de pé. O tríade chega para cá, por gentileza. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.